Seu maior desejo é começar a investir através da Bolsa de Valores de Angola. Entretanto, não sabe se tens a capacidade de começar a investir através do seu salário. Ou melhor, não sabes definir se realmente o seu salário consegue custear aquilo que você deseja com os teus planos, desde os planos familiares que você tem que alimentar, não importa se você seja solteiro ou casado. Em Angola, infelizmente, nós temos que custear. Eu digo isso infelizmente por quê? Porque nós, os jovens em Angola, são obrigados, logo que eles arrumam um emprego, tem que sustentar parte da família. Então é necessário que você tenha que desembolsar alguma coisa para conseguir ter alguma credicidade dentro da família. E não só, se o mano trabalha, infelizmente vai ter que custear agora também as despesas de casa. E eu hoje trouxe exatamente isso para fazer com que você pense e analise as tuas finanças, se elas podem ou não custear alguma coisa. Eu vou centrar aqui, tá bom? Um preço único que eu trouxe aqui no vídeo, que é 50 mil kwanzas. Por que 50 mil kwanzas? Eu acho que com 50 mil kwanzas investidos mensalmente você consegue fazer a tua carteira crescer de uma forma tranquila ao longo do ano. Entretanto, você pode definir a investir com o mínimo possível de 31 mil kwanzas, tá bom? Ou seja, eu estou a definir aqui um valor de 50 mil kwanzas, mas não quer dizer que você tem que investir obrigatoriamente todos os meses 50 mil kwanzas. Você pode simplesmente investir no mínimo possível, tá bom? Esse é o valor mínimo que eu recomendo. Não baixe mais, mantenha o mínimo possível de 31 mil kwanzas. Por quê? Porque com 31 mil kwanzas por mês, se você investir durante 18 anos, em 18 anos você terá a sua aposentadoria garantida. Você não vai precisar de mais emprego nem nada, tá bom? Com um plano bem definido de aportes financeiros, investindo 31 mil kwanzas todos os meses. Então, eu quero te fazer aqui uma proposta. Faz o seguinte, pegue um caderno, analise como você faz as suas coisas. A partir de hoje você vai mudar a tua forma de gastar dinheiro, tá bom? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas os lazeres e tal, tenho que ir na praia, tenho que beber cerveja, tenho que fazer... Mano, esquece essas coisas. Se não tem capacidade, se o teu salário não tem capacidade para fazer isso, você vai ter que se definir. Ou vais investir a parte do dinheiro que você gasta bebendo cerveja, gasta para ir na ilha, gasta para se divertir na Dira, no Kikajil ou na Dona Malha, ou então você vai simplesmente investir, tá bom? Como é que você sabe esses nomes todos? Kikajil, Dira, Dona Malha? Tem uma música aí onde falam os lugares mais doidos da Angola. Então, vamos lá agora aqui definir. Olha só, primeiramente eu queria falar aqui, para que você comece a investir, eu defini uma tabela onde está definido exatamente as cidades em Angola, porque o seu salário, na verdade, vai depender em que cidade você mora. Que cidade você mora para você conseguir investir esse valor? Em cada cidade existe um valor mínimo para que você possa investir e começar a investir desde que você seja solteiro ou casado. Vamos lá definir aqui. Como funciona o solteiro? O solteiro, primeiramente, ele funciona da seguinte maneira. Ele vive na casa dos pais, ou dos tios, ou dos irmãos, e então, se vive nesse quesito, ele não tem muitas despesas. O máximo que ele pode fazer despesas na casa dos pais, 50 mil kwanzas, não, 30 mil kwanzas, que eles às vezes ficam assim meio tal, são salário de 80 mil, aí gastando aí uns 30 mil kwanzas e o restante é para ele. Mas normalmente o que é que nós vemos? Os solteiros dão pouca coisa para casa, mas eu recomendo que vocês, se estiverem na casa de dos pais, irmãos, tios e alguma coisa, desembolse pelo menos uns 50 mil kwanzas para pagar a mensalidade, para ajudar no salário dos tios e da mãe, dos irmãos, e assim vocês vão fazer com que a alimentação, a cesta básica não fica tão difícil de ser coadunada dentro dos 22 dias úteis, tá bom? Lembrando, essa minha estratégia, esse cálculo que eu trouxe aqui para vocês, eu tô a exatamente levar em 22 dias úteis, que são os dias úteis para que uma empresa pague o salário aos seus funcionários. Então, se você é funcionário, lembrando também, isso é só para quem trabalha, para quem tem um salário. Para quem não tem um salário, infelizmente não tem como se alocar no meio deste vídeo, tá bom? Vamos lá. Cidades que pegam táxi em diversos locais e muitos táxis.
Bom, eu coloquei aqui os locais mais longe. Eu peguei para pessoas que vivem, por exemplo, no quilômetro 44 em Luanda, para começar, e trabalham no Benfica, pessoas que vivem no Golfe 1 e trabalham em Viana 2, lá, Viana 2, só para você ter noção, é lá naquelas mediações do Quero de Viana, lá nos fins, nos confins, quase à ponte do 25, e a ZE, que é a Zona Econômica Especial, e pessoas que trabalham em Cacoaco, que vivem em Cacoaco e trabalham no centro da cidade, lá na Baixa de Luanda, pessoas que vivem no Benfica e trabalham na Baixa de Luanda, pessoas que vivem no Ramiro e trabalham na Baixa de Luanda, pessoas que vivem no Cachito e trabalham em Luanda, tá bom? Essas cidades, essas pessoas têm mais ou menos a possibilidade de gastar até 44 mil kwanzas só de táxi todos os 22 dias úteis, ou seja, em um mês. É muito dinheiro, eu sei. Por isso que Luanda não é para cardíacos, tá bom? É uma cidade para quem tem a capacidade de aguentar e fazer exatamente bons resultados. Então, com essa capacidade, o que você faz mais ou menos? Como é que você fez esses cálculos? Como é que funciona? Olha só, para quem vive, por exemplo, no 44, ele pega um táxi do 44 até a ponte do 25, que são exatamente 200 kwanzas, se for táxi. Se for um autocarro, paga menos, no caso, né? Paga, acho que está 150 atualmente, ou que lá. Tá, paga menos, mas eu coloco o táxi, paga 200 kwanzas do 44 até a ponte do 25. Na ponte do 25 ele vai pegar desvio do Zango. Normalmente tem vezes que já aparece um táxi direito, tá? Um 400, um Benfica de 400, direito, outro, às vezes 300. Aí já começa a poupar, mas eu não quero contar com os imprevistos, então quero que ele pegue um táxi de 200 kwanzas da ponte do 25 até ao desvio do Zango. No desvio do Zango, esse pessoal vai pegar um outro táxi, 500 kwanzas, vai pagar 500 kwanzas que vai levar até o Benfica e consegue chegar ao destino de trabalho. Aí tem um local mais assim, vai andar mais umas milhas, uns 2 km. 2 km você pode andar a pé, não tem problema, não precisa pegar mais uma moto, já? Ande nas calmas, sai mais cedo. Sacrifícios, tem que fazer sacrifícios, tá bom? E aí chega no local de serviço, ou seja, ele gastou 900 mil kwanzas, vamos arredondar para 1000. Então, vamos fazer o seguinte, ida 1000 kwanzas, volta 1000 kwanzas, aí ele tem 2000 kwanzas. 2000 kwanzas vezes 22 dias são 44 mil kwanzas. Então ele gasta exatamente 44 mil kwanzas de táxi, ida e volta, tá bom? Nesses 44 mil kwanzas, então vamos fazer o que aqui? Eu peguei aqui, esse valor é o mesmo valor que a pessoa que vive no Golfe 1 faz ou gasta com base a subida do táxi para ir também trabalhar na Viana 2 ou na ZE, também são 3 táxis no caso. Para quem vive no Cacoaco, normalmente gasta menos, gasta mais ou menos 400 kwanzas de ida e 400 kwanzas de volta, que no caso são 800 kwanzas, gasta menos que o pessoal de lá, porque de vez em quando. E quem vive no Cachito gasta normalmente 900 kwanzas, porque ele gasta 500 kwanzas ida de Luanda, 500 kwanzas, 600 kwanzas de Cachito para Luanda e 500 kwanzas de Luanda para Cachito. E nunca entendeu porquê, porque a distância é a mesma, a estrada é a mesma, mas a diferença de táxi, ida é diferente, volta também é diferente. Tá bom. Então aqui nós temos um cronograma bem desenhado, tá fixe. Vamos lá agora entender aqui o que pode ocorrer. O que pode ocorrer é o seguinte, já tens aí os 44 mil kwanzas, você só precisava dos 44 mil kwanzas de táxi, tá bom? 44 mil kwanzas de táxi eu vou fazer de acordo ao meu subsídio, por isso que eu estou a fazer um cálculo aqui para vocês entenderem com base naquilo que eu próprio uso, tá bom? Como é que eu faço as minhas despesas? Vamos lá, eu vou pegar aqui o táxi, vamos lá, 44 mil kwanzas, tá bom? De táxi de todos os meses, eu pego mais 50 mil kwanzas que eu vou investir que eu vou fazer para o plano de investimento todos os meses, no caso. E aí eu acrescento 80 mil kwanzas de subsídio emergencial. O que é o subsídio emergencial? O subsídio emergencial pode acontecer daqui, eu como tenho um plano de saúde, então não preciso, eu tenho seguro de saúde, então não preciso fazer tipo, não preciso ter um plano, um subsídio de emergência muito alto. 80 mil kwanzas para mim serve, eu vou fazer uma coisa básica que eu vou resolver aí, uma lâmpada quebrou a correia do carro, acabou, o gás já está tudo incluso nas minhas despesas, já não tem nada a ver, não se inclui mais o gás, mais a lâmpada, a luz também já não se inclui, a água também já não, e aí eu vou fazer as coisas, então vamos adicionar todos esses critérios aqui. Aí eu adiciono agora, já adicionei o subsídio e eu vou adicionar então
aqui mais ou menos o que? Eu vou adicionar a alimentação, o valor que eu gasto mensalmente para a alimentação, tá bom? E alimentação eu gasto 144 mil kwanzas só de alimentação que eu gasto, tá bom? Só de alimentação 140 mil kwanzas no caso. 140 mil kwanzas é o valor que eu gasto para alimentar. Eu alimento 4 pessoas na minha casa. E aqui na alimentação eu vou adicionar outros valores que eu vou fazendo o quê? Que eu tenho aquelas despesas subsalientes. Vamos lá imaginar que o tomate você não pode comprar hoje e depois passar o mês todo. Então nós vamos ter que comprar tomate de uma em uma semana. Pode ser de uma em uma semana. Vocês vão comprando cebola, a cebola também acaba, para não apodrecer. Eu não sei porque que a cebola no supermercado fica um mês, 2 meses não apodrece, e na nossa casa 2 semanas já começa a apodrecer. Tomate também nunca entendi. Mas tudo bem. Vamos lá imaginar, perguntar aqui mais 20 mil kwanzas, tá? 20 mil kwanzas para fazer esse detalhe. Eu não pego táxi, mas já estou aqui a colocar tudo como se eu tivesse a pegar táxi no mercado. Então, se eu vivesse em Luanda nesse momento, tá? Eu tinha que ter um salário de 334 mil fixos para gastar durante todo o mês para me subsistir em Luanda, tá bom? Entretanto, eu fiz aí uma tabela que vocês vão conseguir analisar, tá bom? Para quem vive em cidades mais baixas, mais básicas, tem algo mais barato, e quem vive para cidades mais altas, mais claras, cidades mais cômodas. Então, as cidades mais caras hoje, nós temos aqui as cidades mais caras hoje, né? São Benguela, Cabinda, Cuando Cubango, Cunene, Lubito, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Mochico e Soio. Esqueci de colocar Dondo. Também Dondo é uma das cidades muito cara, tá? Mas dá para sobreviver com um pouquinho. Então o que eu fiz aqui? Se você mora em Benguela e você é solteiro, para você conseguir investir 50 mil kwanzas todos os meses, você vai precisar de um salário de 157.600 kwanzas. Se você mora em Benguela e é casado, você vai precisar de um salário fixo de 307.600 kwanzas para começar a investir 50 mil kwanzas. Se você vive, por quê? Porque em Benguela, normalmente as pessoas gastam 400 kwanzas diário de táxi, tá bom? Se quem vive em Benguela gasta normalmente 400 kwanzas de táxi dentro de Benguela. Quem vive no Lubito e trabalha em Benguela gasta 800 kwanzas, tá bom? E quem vive em Benguela e trabalha no Lubito também 800 kwanzas, assim sucessivamente. Para quem vive no Lubito, para quem vive em Cabinda, vai gastar também na mesma 157.600 kwanzas, e 300 para solteiro e casado 305.400. Para Cuando Cubango, quem é solteiro vai ter que ter um salário de 148.800, e para quem é casado 288.800. Essas são as cidades que a gente gasta 400 kwanzas e às vezes pode ir a pé, não precisa de pegar táxi, então a gente consegue se virar aí dentro e fazer as coisas normalmente. Cunene, para quem é solteiro, precisa de ter pelo menos um salário de 148.800 e 290.700 kwanzas. Isso no Cunene, porque o Cunene e o Cuando Cubango, apesar de estarem próximos, o Cunene chega a ser um pouquinho mais caro que o Cuando Cubango por causa de algumas escassez de alguns benefícios. Então é necessário que tenha que ter pelo menos um salário de 290 mil kwanzas para subsistir, começar a investir, tá bom? Se você mora no Lubito, você também vai precisar do mesmo salário desde solteiro e casado que o pessoal de Benguela usa. Eu usei um cálculo de pessoas que deslocam-se do Lubito para Benguela e de Benguela para o Lubito, e aqueles que se deslocam exatamente só dentro de Benguela, então eu peguei aqui e aloquei aqui dentro, tá bom? Luanda, você, se for solteiro, você vai precisar de um salário de 174 mil kwanzas, e se fores casado, um salário de 344 mil kwanzas. Olha só, com o meu plano ainda bateu 334, ainda sobrou dinheiro, tá? Mas vocês precisam disso, tá? Se você ganha então um salário se você é solteiro, isso porque assim, eu tô a colocar aqui, todos esses salários que eu tô a colocar aqui são para pessoas que ganham, que sustentam 4 pessoas em diante, tá bom? 4 pessoas em diante, só para casados. Para solteiros, estou a dizer aqueles que gastam 50 mil kwanzas de apoio para a família, tá? Nas outras províncias vai ser um pouquinho diferente, porque aí o custo de vida é um pouquinho diferente de Angola.
Das outras cidades, estou a falar de Angola. Vamos lá. Lunda Norte e Lunda Sul são as cidades mais caras de Angola, tá bom? Lá as situações são muito difíceis mesmo. Então, para solteiros é necessário ter um salário de 163.200 e para casados um salário de 388 mil kwanzas. Você vai ficar assim, meu Deus do céu. Lunda Norte e Lunda Sul gastam mais do que cá em Luanda? Sim. E vou te dizer, Malães também gasta muito mais, quase a mesma quantidade que Lunda Norte, por um simples fato. Essas cidades, os preços são muito exorbitantes, as coisas são muito inflacionadas, tanto renda quanto essas coisas, você vive uma situação muito difícil. E olha só, eu não coloquei renda aqui, tá? Por quê? Porque renda você paga de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, então não tem por que colocar renda no teu cronograma, tá bom? Vamos lá, então aqui se fosse com renda o salário passaria muito longe. Então aqui vamos lá, Malange já 128 mil mínimo para quem é solteiro, porque lá você não precisa dar muito salário, moto não vai pegar muito táxi também, os solteiros não trabalham aí, vão todo apenas no trabalho e não pagam nada, mas eu adicionei táxi no caso, e você tem que ter um salário de pelo menos 388.800 para sustentar uma família de 4 membros. E aqui está, Mochico, 148 mil para solteiros e 288 mil para casados. Soio, 107 mil kwanzas para solteiros e 283 mil kwanzas para casados. E as outras províncias, as outras cidades que moram, eu vou dizer aqui, por exemplo, vamos imaginar por que eu coloquei as outras cidades, 93 mil kwanzas para solteiros e 278 mil para solteiros. Eu vivo no restante das províncias, não vivo em nenhuma dessas províncias caras, tá? Eu vivo no restante das províncias. E o que acontece? Eu morando nos restantes dessas províncias, eu tenho facilidade maior, eu tenho uma maior facilidade de subsídios. Eu gasto um rendimento quase que eu viveria em Luanda e eu faço as minhas coisas normalmente. Eu sei, claro, tem pessoas que gastam mais e também é necessário saber o local, né? Nós vivemos no centro da cidade e tem maior gastos do que alguém que vive no meio da periferia e tal. Quem vive na periferia pode gastar muito menos que nós. E o que eu digo aqui, nas outras cidades, o mais caro que tem lá é só a cesta básica e a renda, porque a cesta básica, na verdade, ela é nacional, e a cesta básica está alocada em quase todo o território nacional, ou seja, todo angolano paga o mesmo preço da cesta básica, exceto as duas províncias das Lundas. Essas duas províncias são os locais onde parece que as coisas, não sei. Tá vendo quando você vai na ilha de Luanda e você encontra, tipo, você vamos lá, mas tá saindo do Golfo, vai numa loja e você compra uma Coca-Cola no Mamadou, você vai encontrar Coca-Cola 600 kwanzas. 600 kwanzas, correto? Aí você vai na ilha de Luanda e encontra a Coca-Cola 1.500, 2.000. Você fala, ué, espera aí, caraca, não é a mesma Coca-Cola? Não era original também? Está escrito na lata? Sim, é a mesma Coca-Cola, entretanto, o local indica muito, tá? É a mesma coisa que você vai encontrar na Lunda. Nas Lundas as coisas são muito inflacionadas, são muito caras, então o custo de vida lá é muito alto. É muito alto mesmo. Para que você consiga investir, você vai ter que fazer um bom plano para fazer isso. Então, olhando para esse plano que eu trouxe aqui, você consegue colocar isso no seu cronograma e fazer o seu plano de investimento com a sua família. Lembrando, tudo isso que eu fiz aqui, ainda nem coloquei o salário da tua esposa se ela trabalha e nem coloquei o salário do teu marido se ele trabalha. Só estou a fazer com o teu salário ainda. Se você for casado, por exemplo, né? Tirando os solteiros de lado. Se você for casado e os dois estiverem a trabalhar e tiverem um salário que já bate com esse e consegues fazer isso, então o salário da tua esposa ou do teu cônjuge, melhor para não especificar aqui, do teu cônjuge já vai fazer com que vocês consigam ter uma sustentabilidade lá em casa, tá bom? Vocês gastam, você faz o plano de investimento e alimentação com a família, com o seu salário, e simplesmente o salário do teu cônjuge torna-se para outros fins, tipo emergências, poupança. Por exemplo, se você vive na casa de renda, o salário do teu cônjuge pode sobrar para poupança, para depois vocês fazerem o quê? Pagarem a renda. Ou então podem fazer o contrário.
peguem mais parte do salário da parte da esposa e invistam, injetem ainda mais para fazer com que a carteira vai se autovalorizando maioritariamente, comparando com o valor que vocês investiriam. Por exemplo, vamos imaginar, você vai investir 50 mil kwanzas agora, 50. Imagina se a tua mulher tiver a ganhar 80 mil e puder pegar mais 50, sobrar 30 e fica lá na emergência, colocam. Vê, você já tem 80 mil de emergência, correto? 80 mil de emergência. Pega 50 mil, pega 30 mil, coloca nos 80 mil, você tem ali, sabe o que? 110 mil kwanzas de emergência. E os 50 mil que você pega, você adiciona no investimento, você tem 100 mil kwanzas todos os meses para investir. Em um ano você tem 1.200.000 de aporte e durante o ano você vai ter lucro, isso vai valorizando e você vai diversificando a carteira. Em poucos anos, em 4, 5 anos, você vai conseguir ter uma carteira já avaliada em 5 milhões, 5 milhões, com a valorização já pode estar aí em 5.900.000 e vocês com uma carteira de 5.900.000 já tem possibilidade de render um salário que seja pelo menos 600 mil, 700 mil. E olha, vocês nem vão precisar mais adicionar aportes na carteira, ela própria vai se autossustentar. Essa é a capacidade que você pode ter investindo. Então, aqui onde nós estamos, o seu salário consegue fazer isso? Com base nesta tabela que você viu aqui, neste plano, o seu salário consegue te levar até aqui? Se dá, deixa aí nos comentários, diz que finalmente, Casimiro, meu salário consegue sim, eu consigo fazer esse plano, eu ganho isso, sou solteiro e faço isso, eu posso fazer isso, se puder fazer isso, eu posso fazer isso. Tá bom, e por que eu fiz esse plano? Esse plano foi feito com uma perfeição, tipo, você foi feito com todas as diligências possíveis. Não quer dizer que quem ganha menos de... Aqui o salário mínimo foi 93 mil. Quem ganha menos de 93 mil não consiga fazer isso. Não é isso. Eu estou dizendo que se você quiser investir se você é solteiro e ganha menos de 93 mil e quiser investir, vai ter que sacrificar muito mais. Muito mais. Para quem ganha 93 mil, não vai ter que sacrificar muita coisa. A única coisa que ele vai sacrificar é os lazeres e outras coisas. Então ele terá capacidade de investir todos os meses 50 mil kwanzas fazendo as coisas dele normalmente. Mas quem ganha menos vai ter que fazer também menos. Por exemplo, casados também. Para quem ganha menos que esse salário, com base nas cidades que eu especifiquei aqui, se você quer investir e fazer isso, consegue fazer um plano aqui dentro, arrojar, bem colocar. Mano, tem uma dica que diz assim: daqui ninguém vai desistir de ser cristão. Se o caminho é estreito, nós vamos emagrecer. Então, tipo, aqui ninguém vai desistir de investir. Se você, tua posição é: eu não vou desistir de investir, apesar de que o salário que eu ganho não está nesse intervalo. Se eu sou casado, sustento muita família, mas eu consigo me arrojar, emagrecer igual no táxi, emagrecer ali. Então, pode fazer também um plano, tá? Lembrando que você pode começar com 31 mil kwanzas. Ou seja, esse é o meu plano. Você pode investir menos de 30 mil, 31 mil. Você pode investir apenas 11 mil kwanzas, 11.500, 12 mil. Pronto, ficamos aí. Pode investir até 12 mil kwanzas, mas prefiro que você faça um plano de pelo menos até 11 mil, até 31 mil. Agora, se você quer fazer isso, pode fazer isso. Faça esse plano com 31 mil kwanzas. Vamos lá, pega aí 31 mil kwanzas, tá bom? Adiciona os 31 mil kwanzas, nos 31 mil kwanzas, adicione 44 mil kwanzas de táxi que você vai pegar, depois adicione 80 mil kwanzas de apoio que você pode... não consigo colocar apoio, meu subsídio de emergência é só 50, tudo bem, coloque 50, vamos imaginar aqui, vamos fazer aqui um cálculo rápido, vamos lá. Eu vou fazer aqui um cálculo rapidinho. Vamos lá imaginar que você só consiga investir 31 mil kwanzas. 31 mil kwanzas, mais economizar também, só consegue economizar 50 mil kwanzas para emergências. E o gasto do mês, você não consegue gastar 140 mil kwanzas. Só consegue gastar pelo menos 110 mil kwanzas. Vamos lá. 110 mil kwanzas é apertado. Vamos lá, 110 mil kwanzas. Vamos lá imaginar aqui. Então, depois disso, você tem o quê? Tem mais outro dinheiro? Tem algum outro dinheiro? Tem mais? Bateu 191 mil kwanzas. Ou seja, isso para casado. Se você for casado, só você
tua mulher e tua filha ou teu filho, só vocês três. Com 191 mil kwanzas, acho que dá para fazer um plano. Dá para fazer um planozinho assim, apertadinho. Vamos apertar as coisas, mas conseguem fazer. E depois, no final do tempo, você consegue ter aí a tua outra fonte de renda. O mercado vai evoluindo, vai ter trading, vai fazendo as coisas e você vai ganhando mais. E também pode ir fazendo as coisas com tudo que você tiver, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se te ajudou, comece já a fazer o seu plano e não esqueça, estude primeiro o mercado antes de começar a investir. Só depois de você entender as coisas, pode começar a investir. Parabéns para você se chegou até aqui, porque você é uma pessoa que está pronto para enfrentar este desafio. E é o melhor desafio que um ser humano pode fazer. Até já!